Oi, pessoal do oitavo ano. Essa semana a gente vai conversar sobre o revestimento do corpo humano, que é desempenhado pelo maior órgão do nosso corpo, né? Que é a pele. Então, nosso papo vai ser sobre a pele essa semana. Deixa eu só trocar aqui meu ponteiro para ficar melhor. Aí. Aqui eu coloquei nessa foto de capa, né? As diversas tonalidades que a pele humana pode ter. Então, vamos lá. A pele, ela corresponde a 16% da massa corporal, por isso que ela é o maior órgão do corpo humano. E ela fica, então, distribuída ao longo de todo o corpo, fazendo o revestimento dos órgãos, né, internos. Ela é uma barreira física natural contra a invasão de agentes estranhos ao nosso corpo. Então, lá a gente viu o sistema de defesa, né? E as linhas de defesa, ela faz parte daquela primeira linha de defesa, onde a gente tem as barreiras e os reflexos. Então, ela está lá como um principal agente de barreiras, né? Ela é um órgão sensorial e ela vai, então, perceber calor, frio, pressão e dor. Ela é um nosso órgão do tato, né? A gente percebe outras superfícies, objetos, outras pessoas através dela. Ela produz e libera substâncias, como é o caso do suor, do sebo e da cera. A gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Mas também a gente vai ter outras glândulas, né? A glândula mamária, por exemplo, fica na pele também, tá? Fica próxima à pele, melhor dizendo. E ela vai possuir 3 camadas ou 3 partes básicas: a mais externa, a epiderme, a intermediária, que é a derme, e a mais interna, que era chamada de hipoderme e hoje é chamada de tela subcutânea. A pele, ela vai ter estruturas anexadas a ela para proteger ou ainda para produzir as substâncias, né? Essas que eu citei anteriormente, suor, sebo e cera, que são as glândulas, e estruturas protetoras, que é o caso dos pelos e das unhas. Então, a pele, que é esse maior órgão do corpo humano, ela é responsável pelo revestimento do nosso corpo. Aqui eu coloquei um desenho ilustrativo de como seria a pele e as camadas da pele, né? Então, essa aqui, a mais externa, ela é chamada de epiderme. Ela vai ter, então, várias camadas de células de um tecido chamado tecido epitelial de revestimento. Essas células têm por características serem muito, muito unidas umas às outras, impedindo passagem de substâncias e agentes estranhos. Tá? Então, ela é a primeira camada. E ela vai ter essa camada mais externa aqui, que é chamada de estrato córneo, que ela é composta aí de células mortas, decorrentes dessa camada aqui da epiderme, né? Então, tudo isso é epiderme, aqui eu tenho células vivas e aqui eu tenho células mortas, e essas células mortas, inclusive elas são ricas numa proteína que é a queratina, que a gente vai falar um pouquinho também. Depois a gente tem essa segunda camada, que é a intermediária, onde a gente vai ter aí várias estruturas, né? As glândulas, as terminações nervosas, a musculatura, os vasos sanguíneos, muito. A epiderme não tem vasos sanguíneos, então toda a distribuição de nutrientes para a epiderme é feita a partir da derme. A derme manda nutrientes para a epiderme. E essa última camada aqui, que era hipoderme, né? Agora ela é chamada de tela subcutânea, que ela é composta basicamente de tecido adiposo, né? Que é um tecido de gordura, e ela vai ser importante aí na regulação térmica, no isolamento térmico. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas camadas, então, começando com a mais externa, que é a epiderme. Ela é composta, então, como eu falei, de tecido epitelial, e esse tecido, então, tem a característica de ter essas células muito próximas umas das outras, né, unidas, para impedir passagem entre elas. A camada mais externa, que é aquela do estrato córneo, deixa eu voltar aqui, tá? Então, ela é composta de células mortas, ricas em queratina, e essa queratina vai dar maior resistência ao atrito
e impermeabilidade. Então, ela vai tornar a camada, essa camada mais externa da pele, impermeável. Isso vai ajudar muito na questão da água, né? Para que a gente não absorva e nem perca a água em demasia em função do contato com o ambiente. Na epiderme, a gente vai ter duas células especiais importantes. As produtoras do pigmento, chamado de melanina. Essas células são chamadas de melanócitos, elas vão estar junto das células epiteliais. E esse pigmento é que vai dar as diferentes tonalidades, né? A quantidade de pigmento produzido é que vai dar as diferentes tonalidades da pele humana. Tá? Essa quantidade de pigmento que vai ser produzido, ela vem determinada geneticamente. Então, está previsto lá no nosso DNA o quanto de pigmento melanina a gente vai produzir. Mas, toda vez que a gente tem uma exposição prolongada à radiação solar, os melanócitos são estimulados a produzirem mais melanina. Por isso que no verão a gente fica mais bronzeado, porque a gente tem uma exposição mais prolongada à radiação solar. E a gente vai ter esse outro conjunto celular aqui, que são as células de Langerhans, que elas são identificadoras de agentes estranhos, e aí elas vão sinalizar lá para as células de defesa, que a gente já conversou nas semanas anteriores, mecanismos aí para combate, né, desses agentes estranhos. Por isso que essa camada mais externa aqui, que está em contato com o ambiente, ela vai ser super importante nessa primeira barreira que a gente faz à chegada de agentes estranhos no nosso corpo. A segunda camada, que é a derme, ela é uma camada intermediária. Ela vai ser composta basicamente de tecido conjuntivo. Esse tipo de tecido, ele é um tecido de preenchimento, tá? Mas nesse tecido conjuntivo, a gente vai ter associado a ele vasos sanguíneos, como a gente viu lá na imagem, né? Nervos, os receptores nervosos, que vão perceber, então, tato, pressão, né? Temperatura. A gente vai falar um pouquinho especificamente deles. Os músculos, principalmente um músculo que é o músculo relacionado ao pelo e à erição do pelo, né? O pelo fica eriçado porque ele tem um músculo perto ali. E as glândulas, produtoras, então, do suor, do sebo, né? Pelos e unhas. São todas estruturas que vão ocorrer junto a esse tecido conjuntivo nessa camada intermediária. E, além disso, na derme, a gente vai ter uma quantidade aí, de colágeno, que é uma proteína que vai conferir elasticidade, maleabilidade para a nossa pele e, ao mesmo tempo, resistência. Então, aqui eu coloquei, para a gente, esse desenho, a gente vai trabalhar nele os receptores nervosos, mas as outras estruturas que eu citei, né, aqui vasos sanguíneos, ó, o que está de vermelho são capilares arteriais ou pequenas artérias, e o que está de azul são os capilares venosos ou as veias. Então, esse mais grosso aqui é uma veia, esse outro aqui de vermelho é uma artéria, e esses mais fininhos são capilares. Os que estão de vermelho estão carregando sangue arterial, os que estão de azul estão carregando sangue venoso. Aqui a gente tem o pelo, tá? Que ele se exterioriza lá na epiderme, mas a base dele está aqui na derme. Aqui o músculo que eu falei, que é o responsável pela erição do pelo, então ele fica conectado à base do pelo, e quando a gente fica arrepiado é porque esse músculo contraiu e causou a erição do pelo. Aqui glândula, ó, glândula, essa aqui é a glândula sebácea, essa aqui a glândula sudorífera, produtora do suor. Tá? E aqui, então, as terminações nervosas, tá? Essas terminações nervosas livres, elas são as da dor, as perceptoras da dor, tá? O corpúsculo de Meissner, ele vai ser responsável pelas sensações táteis, pelo toque, tá? Então, esses aqui. E, inclusive, dá para ver que eles ficam mais próximos à epiderme, tá? Depois a gente tem esse conjunto aqui, que é o corpúsculo de Ruffini. Ruffini é responsável pela percepção de pressão e temperatura. Então, no apertar a pele, né? Ou ainda as sensações de calor e frio.
estão relacionadas à temperatura. A gente vai ter junto ao pelo também terminações relacionadas aí às percepções do pelo, tá? O corpúsculo de Pacini, ele vai ser responsável pelas sensações de pressão. Então, também, assim como Ruffini, né? Essa questão do apertar. Depois a gente tem aqui, mais próximo à epiderme, os discos de Merkel. Merkel vai ser responsável pelas percepções de tato e pressão. Então, todos os que são relacionados a tato, ó, o Meissner e o Merkel, eles estão mais próximos da epiderme, porque o tato nem sempre tem pressão, pode ser um simples encostar na pele, né? Então, eles têm que estar mais próximos dessa camada mais externa. E esse outro aqui, que inclusive esse nome não tem lá no livro de vocês, que é o bulbo de Krause, ele é pouco conhecido, essa terminação, esse receptor nervoso, e ele é mais relacionado à temperatura do frio. Então, ele vai ser mais específico, né, relacionado às sensações de frio. Então, a gente tem aqui toda essa organização, né, da derme relacionada aí aos receptores nervosos. Ainda continuando na derme, a gente vai ter essas estruturas chamadas de anexas, né? Uma delas é a unha é formada então por células epiteliais que contém uma grande quantidade de queratina. E essa quantidade de queratina vai então conferir dureza, por isso que a unha ela é mais dura. Apesar da gente ter também queratina na camada mais externa, né, das células mortas ali da epiderme, a quantidade acumulada lá naquela camada da epiderme é muito inferior. Então, na unha, a gente tem uma grande quantidade acumulada de queratina e por isso que ela é mais dura. Tá? Ela vai começar aqui, nessa região aqui, onde a gente chama de base, né? E aí a gente vai ter o crescimento dessa parte aqui, que é a chamada lâmina, que é essa que a gente vai cortando, né? Sempre que há o crescimento. Então, a unha, ela é feita por células que têm muita queratina, e por isso que a gente tem crescimento, porque elas vão se multiplicando e aumentando, né, de tamanho. Elas vão, então, conferir proteção às extremidades dos dedos. Aqui a gente tem o osso, ó. Tá? Então, a função da unha é proteger a extremidade dos nossos dedos. Depois a gente tem aqui o pelo. Aqui eu coloquei a estrutura do pelo, né? Ele vai ser formado, então, por uma haste, tá? Uma região que a gente chama de raiz e uma outra mais basal que a gente chama de bulbo. Então, ele tem essas três regiões. A parte da haste, que é a que fica para fora da pele, né? Ela é composta de células mortas ricas em queratina. A raiz, ela também vai ter queratina e com o tempo elas vão morrendo e vão compondo a base, a haste, perdão. Por isso que o pelo vai crescendo, porque conforme as células da raiz vão morrendo, elas vão então passando a compor a haste, que é essa região que fica aqui para fora da pele, né? E a gente tem a região do bulbo, que essa então tem células que recebem os nutrientes e o oxigênio e que ficam em intensa divisão celular. E aí as células que são originárias do bulbo formam a raiz e as células da raiz, conforme vão morrendo, vão formando as células da haste. E aí por isso que a gente tem essa organização de crescimento do pelo, tá? Essa distribuição do pelo pelo nosso corpo ela é desigual. Quanto mais atrito a região do nosso corpo tiver, menor vai ser a quantidade de pelo. Tá? Por isso que, por exemplo, palma das mãos e palmas e a planta do pé são regiões que a gente quase não tem pelo, ou melhor, não tem pelo, porque elas são as regiões do nosso corpo onde a gente tem muito atrito, né? A região onde a gente pega ou a gente pisa, né? Então, a gente vai ter sempre essa relação da quantidade de pelos relacionados às áreas atritadas do nosso corpo.
É óbvio que nós, seres humanos, a gente já tem também outros fatores relacionados dentro do nosso processo evolutivo. Por quê? O pelo, ele vai ser uma importante estrutura de proteção, mas ele é uma estrutura de manutenção de temperatura corporal. E nós desenvolvemos, dentro do nosso processo evolutivo, um outro mecanismo de manutenção de temperatura corporal, que é a roupa. Então, com o passar do tempo, cada vez mais indivíduos foram nascendo com menos pelos e essa quantidade de pelos não influenciou o desenvolvimento porque nós já tínhamos o hábito de usar roupas. Por isso que hoje a gente tem essa variação tão grande, né? Pessoas que quase não têm pelos e outras que têm ainda uma quantidade de pelos distribuída pelo seu corpo, tá? Mas, de uma maneira geral, os pelos, eles são sempre importantes para a proteção. Aí eu coloquei aqui, né, cílios, supercílios, os cabelos que protegem a extremidade do nosso corpo, que é a cabeça, né? Os pelos do nariz, que vão nos ajudar a reter partículas que estão entrando com o ar, tá? Os cílios e os supercílios que vão proteger os olhos, né, obviamente. Eles vão nos auxiliar na percepção de objetos, porque lembra, ele tem terminações nervosas aqui na base, então eles vão nos ajudar nessa percepção e, ao mesmo tempo, vão nos ajudar na manutenção da temperatura corporal. Como que o pelo faz essa ajuda da questão de não perder calor, né? Principalmente nas épocas mais frias. Agora a gente está entrando no inverno, né? A gente vai ter essa questão. O pelo, ele tem aquele músculo, lembra que eu falei? O músculo que fica junto da base aqui, dessa região do bulbo, né? Entre bulbo e raiz, a gente tem o músculo aqui, tá vendo? Bom, quando a gente tem liberação hormonal, ou, por exemplo, a gente está lá, levou um susto, ou as terminações nervosas de temperatura percebem o frio, elas estimulam a contração desse músculo aqui, que é o músculo eretor do pelo, e o pelo fica ereto, como está aqui nessa imagem, tá? Ele fica eriçado. Bom, quando todos os pelos daquela região ficam eriçados, eles retêm próximo à epiderme uma camada de ar. E essa camada de ar é que vai fazer o isolamento térmico. Essa camada de ar retida aqui próxima à epiderme vai impedir que a gente perca calor para o ambiente, tá? Então, por isso que no inverno a gente tende a ter os arrepios, né, mais frequentes, muito em função disso, tá? As terminações nervosas de temperatura estimulam essa erição para que a gente não perca calor para o ambiente nos dias em que está mais frio, né, fora do nosso corpo do que dentro. E as glândulas, como eu falei, né, a gente tem 3 glândulas importantes aqui relacionadas à pele, principalmente essas 2 primeiras aqui, a sudorífera e a sebácea. Essa sudorífera também pode ser encontrada com o nome de sudorípara, é a mesma coisa, tá? A sudorífera, então, é a produtora do suor, que é esse líquido que vai nos ajudar na regulação térmica e na eliminação de impurezas. Então, lá no suor eu tenho excretas, eu tenho resíduos metabólicos celulares que são eliminados quando a gente está, então, produzindo o suor e eliminando ele para fora do nosso corpo. E a regulação térmica, ela vai se dar porque esse líquido produzido e que fica junto à pele, quando o calor bate, né, na nossa pele e incide sobre o suor, tá? O líquido do suor, então, evapora e, com isso, então, ele leva aquele excesso de calor junto com ele, fazendo com que o nosso corpo tenha um resfriamento periférico. Tá? E aí isso ajuda no aliviar, né, daquela sensação de calor muito extrema. Então, quando está muito quente, a gente tende a produzir mais esse líquido que fica, então, junto da nossa pele, e quando ele evapora em função do calor excessivo, ele leva com ele esse calor a mais que estava fazendo com que o nosso corpo superaquecesse, tá? Na glândula sebácea, a gente tem a produção de uma substância oleosa que a gente chama de sebo.
Essa glândula sebácea, depois eu vou voltar na imagem, ela fica sempre junto do pelo. A glândula sudorífera, ela tem um canal próprio de liberação do suor. A glândula sebácea, ela se aproveita do canal onde o pelo está para poder fazer essa liberação, né? E ao mesmo tempo, ela já emite junto do pelo essa substância oleosa. Então, por isso que o pelo ele tem essa a sensação, né, quando a gente toca, dele ser mais maleável, mais macio, tá? Então, a função do sebo é impedir o ressecamento da pele e do pelo e dar essa sensação de maciez da nossa pele. Vai atuar como barreira contra a entrada de agentes invasores, porque nessa substância oleosa que fica sobre a pele, esses agentes invasores ficam grudados e aí é sinalizado lá pelas células da epiderme, né, as células de Langerhans, para os controladores, né, de defesa do nosso corpo poderem agir e eliminar esses agentes invasores. E essa terceira glândula aqui, ela vai ocorrer no nosso ouvido, ela é a produtora da cera ou do cerume, né? Ela vai atuar junto com os pelos da orelha, formando uma barreira contra a entrada de corpos estranhos. Por isso que a gente tem cera no ouvido, tá, pessoal? Não é para só ser ruim, né? Todas essas substâncias que normalmente a gente associa a sensações ruins, elas são estruturas aí bastante importantes na proteção do nosso corpo, principalmente, tá? Assim como toda a pele. Então, aqui, a glândula sudorífera ou sudorípara, né? Como eu falei, ela tem esse aspecto enoveladinho, aqui tá vendo? Aqui os vasos sanguíneos, né? E ela tem um canal próprio de exterminação, né? De liberação, melhor dizendo, do suor. Tá? Então, aqui está a gotícula de suor que vai ficar grudada na pele até que haja a incidência do calor e essa gota, então, vai evaporar, levando para fora do corpo essas substâncias que queriam ser eliminadas, né? Porque no suor a gente tem aquelas impurezas que a gente vai eliminar também, e ao mesmo tempo ela leva junto o calor que está excessivo sobre a pele. E aqui a glândula sebácea, como eu falei, ó, ela está sempre junto ao pelo e ela se aproveita do canal do pelo para se liberar o sebo. E ao mesmo tempo ela já lubrifica o pelo e a pele, né, daquela região próxima ao pelo. Tá? Então, duas glândulas importantes aí da nossa pele e que atuam como defesa e ao mesmo tempo com uma função específica, né? No caso do sebo, a maciez, essa flexibilidade e no caso do suor, a regulação térmica. Por fim, eu deixei aqui só uma listagem de problemas relacionados à pele que vocês têm lá no material de vocês, né? No capítulo do revestimento do corpo, ele vai falar um pouquinho sobre esses problemas, queimaduras, verrugas, acne, a sarna, que é um problema, é uma doença aí que acomete a pele, e o câncer, tá? O câncer, inclusive, ele pode ser desencadeado por queimaduras e por verrugas, por exemplo, né? Mas ele está mais relacionado aí à questão da radiação ultravioleta, da exposição excessiva ao sol. Tá? Esse aqui é um papo para um outro vídeo, mas eu coloquei aqui, então, alguns desses problemas que a nossa pele pode enfrentar, muito em decorrência aí, das nossas atitudes, né, das nossas ações em relação aos cuidados com ela. Tá? Então, me despeço de vocês, desejando uma boa semana de estudos. Fiquem em casa, fiquem bem. Beijo da Prof.